Compartilhar a tela inteira aqui, senão vai ficar dando... Então, aqui, ó, só para vocês irem acompanhando onde eu estou, né? Primeira parte vai ser só o vídeo, né? Que eu vou deixar aqui depois. E aí, agora eu tô nessa aula 1 aqui, que é uma introdução geral, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vocês devem estar vendo aí os slides, certo? Sim. Então, tá. Então, o que eu vou fazer nesse tópico aqui, ó, eu vou tentar percorrer algumas, alguns conceitos que são recorrentes aí em machine learning, né? Do ponto de vista, assim, bem geral, né? Coisas que vão aparecer recorrentemente, eu quero adiantar já nesse primeiro vídeo, para tentar meio que posicionar a nomenclatura, né? Apesar de que detalhes a gente só vai conseguir desenrolar ao longo da disciplina mesmo, tá? Então, esse primeiro vídeo aqui é nomenclatura, divisão, algumas definições que são importantes e algum início aqui de como que a gente vai começar a processar as coisas, tá? Então, tá. Então, primeira visão geral aqui é essa daqui, ó. A gente tem três... Isso aqui tem mudado recentemente, principalmente por conta dessa área de deep learning aí, né, que tá, né, dominou o tema, né? Em geral, a gente tem uma divisão, assim, que é meio ruim, mas, enfim, todo mundo usa ela, que é a inteligência artificial, que é um grande guarda-chuva de técnicas aqui de aprendizado, né? Dentro de inteligência artificial, a gente tem um subconjunto de machine learning, que é o que a gente vai ver nessa disciplina, e dentro de machine learning existe um subconjunto específico de técnicas aqui, são as técnicas de deep learning, né? E que a gente tem uma disciplina, como eu disse, específica para elas aqui no CPGI, dado o volume de coisas que tem sido publicado desde 2013, 14 nessa área, né? Então, a subdivisão que se usa dentro de machine learning e deep learning, né, que são as áreas aqui, né, que tem relação com o que a gente vai falar aqui, né, um monte de outras coisas que são inteligência artificial eu não vou falar aqui, tá? Existe também uma disciplina de inteligência artificial no CPGI, né? A subdivisão é a seguinte: existe aprendizado supervisionado, não supervisionado e um negócio chamado reinforcement learning, tá? Qual que é a diferença entre essas três coisas? O supervisionado e o não supervisionado têm relação com um negócio chamado os dados terem um label, terem um rótulo. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, um conjunto de imagens, eu sei que algumas imagens são de cachorro e outras são de gato, por exemplo, né? Então, eu sei qual que é o label, eu sei qual que é o rótulo, qual que é a classe, cachorro ou gato, né? E aí eu treino o modelo, depois eu vou dizer o que que significa treinar o modelo, tá? Mas eu treino o modelo para tentar prever qual que é a classe de uma nova imagem que eu tenho. Então, tem uma imagem, eu treinei para diferenciar cachorro de gato, tenho essa imagem, quero saber se ela é cachorro ou gato. Basicamente é isso. No não supervisionado, a diferença é que eu não tenho esses labels, eu não tenho essas informações. O que eu tenho é um grupo de dados, né, um agrupamento de dados ali, e o que eu quero descobrir é se existe alguma estrutura escondida atrás daqueles dados ali, né, atrás daqueles grupos de dados, e que eventualmente podem ou não ter relação com classes. Tá? Mas o ponto importante é que eu não sei de antemão qual é o rótulo, qual que é a classe das coisas. É como se eu tivesse um monte de imagens, e dadas aquelas imagens, eu quero agrupar elas por algum tipo de similaridade. Então, o termo-chave aqui, em aprendizado não supervisionado, é agrupamento, né? Ou, do ponto de vista mais convencional, aí, cluster, tá? Clustering, né? Tentar achar essa estrutura nos dados. E aí tem um terceiro grupo que não encaixa em nenhum desses dois aqui, não tem a ver com rótulo, né? Que também tem recebido muita atenção recentemente, aí, até porque o ChatGPT usa aí como parte dele esse modelo, né? Que é o tal do reinforcement learning. Então, o reinforcement learning ele é uma espécie de um modelo onde você aprende uma sequência de ações. Então, imagine que você quer ensinar um robô a navegar num ambiente que ele nunca navegou antes, né?
Então, você vai fazendo com que aquele robô tenha pequenas ações. Essas ações têm uma relação com um negócio chamado recompensa, né? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor isso. E se aquela recompensa for boa, ele continua naquela direção. Se aquela recompensa for ruim, ele troca a direção, por exemplo, né? Da navegação, né? Então, o modelo ele não vai aprender nem labels e nem estrutura. Ele vai aprender uma sequência de ações, tá? Esse que é o lance do reinforcement learning, tá? Então, essa é a diferença desses três grandes grupos. Como eu disse, isso em função de todo esse grande boom do deep learning aí nos últimos anos, esse negócio está cada vez mais se abrindo, né? Então, existem várias outras categorias que têm recebido muita atenção nos dias de hoje, que não caem nesse universo aqui. Por exemplo, aprendizado semi-supervisionado, tá? É um negócio onde você usa dados rotulados e não rotulados ao mesmo tempo, tá? Tem um negócio chamado Open Set Recognition, tá? Open Set aqui, né? Fica meio ruim aqui com essa caneta, mas enfim, minha letra já é meio desgraçada com essa caneta aí, fica... Mas acho que dá para entender, né? Open Set Recognition é um negócio onde você vai ter que aprender coisas que você conhece, descobrir coisas que você não conhece e realimentar esses caras aqui para ir, à medida que você vai aprendendo coisas novas, incorporando naquele teu domínio de conhecimento, né? Então, também não se encaixa exatamente em nenhum desses cenários. E aí, essa lista aqui vai longe, tá? Vocês vão ver que eu vou ter uma aula lá para frente que é só sobre essas coisas, tendências, né? Na área de machine learning aí. E aí vocês vão ver que o buraco é mais embaixo em relação a essa divisão. Pode falar aí, alguém que levantou a mão, não sei. Eu estou só com uma tela aqui, então eu não estou conseguindo acompanhar, tá? Pode simplesmente me interromper aí, fiquem tranquilos. Não sei se escreveu no chat aí, mas pode A, falar, ja gente. Pode... a Jaqueline escreveu no chat, professor, o que seria o modelo? Então, o modelo é o seguinte, ó. Toda vez que você tem... Eu já vou detalhar um pouquinho mais o que significa o modelo, mas eu vou te responder parcialmente agora, tá? Toda vez que você tem um conjunto de dados, tá? Você tem um monte de dado lá. Você vai pegar aqueles dados e você vai tentar, a partir daqueles dados, construir o que a gente chama de modelo, tá? Que é uma espécie de uma forma de você capturar a informação que está dentro daqueles dados ali, tá? Então, é como se você estivesse codificando aquela informação dentro do modelo. Então, esse modelo ele vai ter parâmetros, e aí esses parâmetros é que vão representar aquela codificação daquilo que está dentro dos dados, tá? Cada um desses caras aqui tem um jeito diferente de interpretar aí essa captura, tá? E é meio que isso que a gente vai fazer ao longo da disciplina aqui, tá? Daqui a pouquinho eu já vou adiantar um pouquinho mais sobre isso e aí talvez fique mais claro, tá? Beleza, então, aprendizado supervisionado, tá? Então, deixa eu adiantar aqui, ó, eu vou mostrar o exemplo, depois eu volto para outro slide ali que acho que vai ficar mais fácil. Então, o aprendizado supervisionado tem duas coisas principais aí que existem, que é a classificação e a regressão, tá? Qual que é a diferença entre essas duas coisas? Na classificação, eu tenho aqui o que eu chamo de features, tá? Então, depois vai ficar um pouquinho mais claro o que essas features significam de fato, tá? Eu vou dar um exemplo aí no final da aula que isso aqui vai ficar mais claro. Mas imagine que, sei lá, você tem uma imagem de algum objeto aqui, né? Você tem, sei lá, vamos supor que é cachorro e gato, né? Você tem lá várias imagens de cachorro e várias imagens de gato, tá? Aí você calcula, por exemplo, né, uma imagem são vários pixels aqui, né? Aí você acha um jeito automático aqui dessa imagem de calcular, por exemplo, sei lá, vou inventar qualquer duas coisas aqui, a área e o perímetro daquele objeto dentro da imagem, tá? Sei lá, você achou uma maneira aí de calcular computacionalmente área e perímetro. Aí você pegou várias imagens de cachorro e várias imagens de gato,
Para cada uma delas, você calculou área e perímetro daquele objeto, e aí você colocou isso nesse gráfico que está aqui. Então, x1 seria, por exemplo, a área daquele objeto, e x2 seria o perímetro. Tá? E aí, o objeto mais aqui seria, por exemplo, cachorro, sei lá, né? E aqui o objeto menos seria gato. Então, você mediu a área e perímetro de uma imagem aqui, ó, que era cachorro, colocou aqui, mediu para outra, colocou aqui, fez isso para várias imagens de cachorro que você tem, e fez isso para várias imagens de gato que você tem, que deu esse negócio aqui. Tá? Então, você tem essas duas features, né? Então, features é um termo-chave aqui, tá? Vou repetir bastante esse termo. Tá? Duas características aqui que você calculou daquelas imagens. Poderiam ser outras? Poderia. Isso aqui é infinito, tá? Essas possibilidades. Mas aqui eu estou só ilustrando uma ideia. Tá? Calculou a área daquele objeto lá e o perímetro e colocou aqui. Beleza. Então, você tem vários exemplos de cachorro e vários exemplos de gato, e com isso você pode construir um classificador. O que que é o classificador? Pode ser, por exemplo, uma reta. Tá? Uma reta que separa gato de cachorro a partir de uma imagem que você calcula área e perímetro. Tá? Então, esse classificador, quando você treina ele, então, o processo de treinamento de um modelo, tá? Então, assim, o que que é o modelo? O modelo é a reta. Então, respondendo a pergunta da Jaqueline, para esse caso aqui, o modelo é a reta. Tá? É o único modelo que existe para classificação? Não. Tá? Só um exemplo. Tá? Esse modelo, quando eu faço o treinamento dele, significa aonde que eu coloco essa reta nesse espaço, que existem infinitas possibilidades para colocar essa reta, mas aonde que eu coloco essa reta de tal maneira que eu consiga diferenciar cachorro de gato, representado através de duas features que são área e perímetro daquele objeto dentro de uma imagem. Uma vez que eu acho, né, que eu faço esse treinamento aqui, eu acho o lugar onde eu coloco essa reta para poder fazer essa separação. Aí, beleza, aí eu tenho uma nova imagem aqui que eu não sei se é gato ou cachorro. Tem um objeto lá, não sei se aquilo é gato ou cachorro. Tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela imagem, vou calcular a área, vou calcular o perímetro daquela imagem, e aí vou plotar aqui nesse meu espaço, caiu aqui. Tá? Caiu aqui nessa região aqui. Bom, uma vez que eu sei que a reta, o modelo foi treinado, a reta foi colocada aqui, né? Eu sabendo em que lado ele está da reta, eu posso dizer, ó, se ele está do lado direito é cachorro, se está do lado esquerdo é gato. Isso aqui é de um jeito muito simplificado e raso, tá? Mas é a ideia geral desse negócio aqui. Ficou claro esse entendimento aqui, gente? Não sei se é a Jaqueline que perguntou ali. Ficou mais fácil de entender aí? Sim, professor. Então, beleza. Então, se for classificação, é isso aqui, né? Veja, eu posso ter muito mais features do que só duas, e posso ter muito mais classes do que só duas. Por enquanto, eu estou no exemplo simples aqui, não quero complicar demais, tá? E o meu modelo também é uma reta, pode não ser uma reta, pode ser qualquer outra coisa, tá? Quando for uma reta, é o modelo que a gente chama linear, tá? Já adiantando aqui. O modelo linear é uma reta, ou seja, ele tem a cara de uma equação de reta que é ax mais b. Tá? Tem essa cara aqui, tá? Depois eu vou generalizar um pouquinho mais esse troço aqui. Então, se for classificação, é para separar uma coisa de um lado ou de outra, né? Se for regressão, aí o papo é outro, né? O papo é, eu tenho uma feature, por exemplo, ou várias features, e eu quero prever qual que é um valor de saída, um número real, sei lá, né? Então, por exemplo, eu tenho o tamanho de uma casa em metros quadrados, quero saber qual que é, por exemplo, o preço de venda daquela casa em, sei lá, reais, né? Então, veja que isso aqui não é separar uma coisa da outra, eu tenho uma informação e quero prever um valor. Eu também posso usar uma reta para isso, né? Então, regressão linear lá, super clássico, vocês devem ter feito isso bastante na faculdade, né? Então, tentar fazer a regressão é tentar prever aqui, então, beleza, eu tenho um outro valor aqui em metros quadrados, né? Quanto que seria o valor em reais daquela casa? Exemplo simples também, né? Só para dar uma ideia geral, né?
Então, classificação e regressão são dois exemplos clássicos de aprendizado supervisionado, né? Porque eu sei os labels, né? Então, eu sei se é gato ou cachorro, eu sei quanto que vale, né, em reais aqui, vários exemplos de casas em metros quadrados. Então, eu consigo construir esse modelo baseado nessas informações, tá? E aí, voltando para o fluxo, né? Eu tenho o que eu chamo de dados de treinamento. O que são dados de treinamento? São esses pontinhos aqui para classificação ou para regressão, né? Tenho os labels, ou seja, eu sei o que é gato, o que é cachorro, eu tenho valores aqui em Y para construir esse modelo, né? Aí eu treino o meu modelo, ou seja, eu aprendo onde é que eu vou colocar essa reta aqui na classificação ou na regressão. E aí, beleza, uma vez treinado o modelo, eu tenho aquilo que eu expliquei para a Jaqueline antes, que era aquela captura, aquela codificação do que está nos dados, está representado agora no modelo. Então, a partir dos dados, eu sei onde eu vou colocar essa reta na classificação ou na regressão. Então, é como se eu resumisse todas essas informações aqui que estão nos dados nessa reta a partir de agora. E aí eu posso usar essa reta para separar as coisas ou para prever coisas no caso da regressão. Tá? E aí eu posso fazer novas predições a partir disso. Isso é aprendizado supervisionado. Né? Dúvidas sobre isso aí? Então tá, aí aprendizado não supervisionado, o que que eu tenho? Eu também posso ter features, né? Eu também posso ter aqui feature X1, feature X2 e tal, né? Independente do que isso signifique, né? E aí o que eu vou fazer eu não sei se isso aqui é classe 1, classe 2 e tal, eu não sei o que que é aquilo, mas eu quero construir um modelo, agora o modelo mudou de interpretação, né? O modelo ele passa a ser algo que tenta capturar essa estrutura aqui e essa daqui. Ou seja, no início eu tenho só os dados, não tem essa parte rosa em torno deles aqui. Aí eu rodo um modelo de aprendizado não supervisionado, né? Faço o treinamento ali, né? E aí o que esse treinamento faz, ele vai dizer o seguinte, ó, toda essa galera que está aqui pertence a um mesmo grupo, né? Se tem alguma coisa parecida entre eles aqui, que certamente é diferente desse outro que está aqui, que é parecido entre si aqui, né? E esse outro que está aqui, que também tem a sua similaridade, né? Esses carinhas aqui estão mais perto um do outro e tal, esses aqui estão mais perto e eles estão longe, né, entre si aqui, né? Então, o que o modelo faz, no caso não supervisionado, é capturar esses carinhas em rosa que estão aqui, né? Existe esse grupo 1, existe esse grupo 2, existe esse grupo 3. O que isso significa, semanticamente, sabe Deus, né? Não tem como saber. O modelo só vai te dizer que esses caras são similares. Tá? Isso, então, é um aprendizado não supervisionado. Tá? E aí, o reinforcement learning, ele é um pouquinho mais complicado, por isso eu vou deixar ele bem para frente aí, né, na disciplina. Ele tem o que a gente chama de um agente, por exemplo, um robô, sei lá, né, interagindo com o ambiente. Tá? Esse agente, ele realiza ações nesse ambiente, e do ambiente ele retorna estados, ou seja, onde que ele está, né? E recompensas, ou seja, estou num caminho bom ou ruim. Tá? Então, o que o agente vai aprender são essas sequências de ações para ele maximizar essas recompensas. Né? O exemplo clássico aqui de Reinforcement Learning, né, que rodou bastante aí, é um modelo de Reinforcement Learning aprendendo a jogar Atari. Isso aqui, se não me engano, foi em 2000, esses jogos de Atari aí, né? Em 2014 ali, né? No começo ele começa realizando ações que não são boas, mas aos poucos ele vai realizando ações que são melhores, né? Que são ações que fornecem recompensas melhores, ou seja, ele vai pontuando mais no jogo, né? E aí ele vai errando, 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 até que ele vai aprendendo sequências de ações, ou seja, como movimentar ali, né? Essa barrinha horizontal, né? Para rebater a bolinha no jogo e ir maximizando as ações. Então, no início ele é bem ruim, bem ruim, bem ruim, daí daqui a pouco ele aprende uma sequência de ações que faz com que ele, né, consiga maximizar a pontuação dele no jogo, né? Então, no início, essa é uma coisa interessante, né? No início as ações são sempre ruins, mas se você tem um ambiente onde você consegue simular essas ações, você pode ir simulando, simulando ações, como se fosse um método de otimização, né, para quem está habituado a essa terminologia, né? Vai maximizando
essas recompensas ali e melhorando as ações ao longo do tempo, né? Isso aqui é Reinforcement Learning, usado em várias áreas hoje em dia, né? Aí tem um outro negócio que a gente vai falar bastante aqui, que é a tal da redução de dimensionalidade. Então, imagine o seguinte, né? Se você tem lá, sei lá, eu mostrei um exemplo com duas features, né? Mas vamos supor que você tenha, sei lá, 100, 1000 ou 1 milhão de features, né? Você não consegue visualizar isso num gráfico 2D ou 3D, né? Porque cada feature é um eixo, né? Então, se você tem mais do que três aí, você já não consegue plotar isso num gráfico para tentar observar o que está acontecendo com os dados. E na prática, é muito comum a gente ter coisas, né, muito maiores do que duas ou três features, né? E aí existe um conjunto de técnicas de reconhecimento de padrões que é a tal da redução de dimensionalidade, né? O que que a redução de dimensionalidade faz? Ela tenta pegar, sei lá, essas várias features que você tem aqui e reduzir para duas ou três, se você quiser visualizar. Então, ela tem ó, o primeiro objetivo, que é a visualização dos dados, tá? Claro que você perde informação com isso, né? Não existe uma visualização que não tenha essa perda de informação. Ou, eventualmente, você quer, sei lá, sair de 1000 e ir para 100, reduzir esse tipo de dimensão, né? Às vezes, né, para simplificar o teu problema, enfim, você tem pouco dado, precisa aplicar essa redução aí, né, para poder treinar os modelos. Isso tudo recai aqui em cima de uma ideia, né, de que às vezes você reduzindo a dimensionalidade, você consegue manter a distribuição dos dados sem perder muita informação, né? Então, nesse meu exemplo aqui, ó, eu tô mostrando para vocês a ideia do que seria reduzir de três dimensões. Então, eu tenho x, y, z aqui, ó, verde, vermelho e azul, três eixos, né? Os dados que eu tenho são essas bolinhas aqui que estão distribuídas em três dimensões, x, y e z. Mas se a gente olhar bem, ó, tem um plano aqui que se eu projetasse essas bolinhas naquele plano ali, né? Pense que como se eu estivesse colocando elas no plano ali, né? Achatando elas para ficar no plano, eu sairia de três dimensões para duas dimensões e eu ainda manteria ali né, a distribuição dos dados, né, mais ou menos com a mesma cara que eles têm nas três dimensões. Então, eu saio de três para duas, ou seja, eu faço uma redução de dimensionalidade. Então, dimensionalidade aqui está intrinsecamente relacionada a número de features, né? Tá? Saio de três para duas, mantenho aquela distribuição lá, e aí, né, eu simplifico o meu problema, porque eu vou ter menos dimensões para tratar ali, né? Isso é bom por vários motivos, que eu vou explicar ao longo da disciplina, né? E aí eu consigo trabalhar com os dados em duas dimensões, que vão ser as dimensões desse plano aqui, né? Que não tem mais nada a ver com as dimensões originais, né? Do ponto de vista, eventualmente, até de interpretação, né? Mas vão estar nessas duas dimensões aí, e aí eu consigo tratar melhor as coisas nessas duas dimensões, né? Nem sempre a coisa é tão bonita como eu estou mostrando aqui, né? Então, nem sempre eu vou conseguir projetar essas coisas, né, naquele plano ali, né? Mas redução de dimensionalidade é uma coisa que ajuda bastante aí e pode fornecer vários benefícios. Vou deixar para discutir mais detalhes sobre isso ao longo, tá? Estou só mostrando a ideia, tá? Como que esse negócio é feito aí, tá? Só ligar meu carregador aqui que... dúvidas aí sobre essas coisas que eu estou falando? Estou passando meio rápido, mas a ideia é só dar uma definição. Vou dar um tempinho aí, caso vocês tenham alguma dúvida de qualquer um desses tópicos Professor, que você... e se eu Pode falar. se eu tiver, por exemplo, assim, um conjunto de dados, Uhum, sei lá, para fazer, por exemplo, uma classificação de solos, mas uhum, eu sei um tipo de solo ideal para cada plantação, tá? Eu uhum, sei essa informação, então não é uma informação desconhecida para mim. E eu sei qual classificação ela é melhor para cada um dos tipos de plantação, tá? De cultura. uhum. Mas se eu tenho dados e eu quero classificar automaticamente, só quero usar o machine learning para classificar automaticamente, mas eu sei essas classificações, ela ficaria supervisionada ou não supervisionada? É supervisionado. Porque Tá. você sabe, aí você pode treinar um modelo, tipo, dado um conjunto de dados ali, né? E cada tipo de solo que você tem. Aí, sei lá, você vai ter um novo conjunto de dados e você não sabe qual que é o solo.
ideal, mas você tem um modelo que foi treinado para pares, conjunto de solo, dados, perdão, conjunto de solo, Uhum. né? Então, treinou esse modelo aqui, aí você tem novos dados, você pode aplicar naquele modelo, ele vai te dizer qual que é o melhor solo. Então, é supervisionado. Mesmo ele fazendo essa classificação, ele é supervisionado. Sim, supervisionado. Tá, Né? obrigada. Então, você pode ter essa segmentação na tua classificação, depois eu posso te explicar isso com mais detalhes, mas ainda assim, ele é supervisionado, porque você parte do princípio que você tem alguns dados correspondentes a alguns tipos de solo, Tá bom, entendi. Uhum, beleza? perfeito. Obrigada. Nada. Pessoal, mais perguntas aí? Podem perguntar, não tenham receio aí, eu acho que o importante é vocês não ficarem com dúvidas, assim, ou, sei lá, né, deixar passar um negócio que depois vai virar uma coisa mais complicada para vocês aí. Professor, eu não entendi exatamente o que seria o feedback, direct feedback ou no feedback, no caso dos modelos supervisionados e não supervisionados. Isso aqui é, a grosso modo, dizer assim que você tem um label, né, que está sendo diretamente dado ali para você, o feedback sobre aquele dado, né, isso aqui é mais uma questão de terminologia. Tem gente que costuma dizer dado rotulado, que esse é talvez a nomenclatura mais comum em machine learning, né, e tem gente que diz que isso se chama feedback direto, ou seja, você tem um rótulo direto ali, tá? E no caso aqui não tem o rótulo ou você não tem o feedback. É mais uma questão de nomenclatura, tá? De áreas que usam uma coisa e outras que usam outra. Mas Ah, massivamente a definição é essa daqui. não tem a ver então com o feedback que o modelo te dá ou não te dá, tem a ver com Não, o não. feedback que você dá para o modelo. Isso, exatamente. Professor, Opa. a Jaqueline perguntou o que são os hiperparâmetros. Hiperparâmetros a gente tem que ter calma ainda, tá? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre eles aí, tá? Isso aqui eu vou deixar para um próximo momento, tá? Tem a ver com o ajuste do modelo, mas, né, por enquanto vou deixar isso aí para depois, tá? Ok, obrigado. Mais perguntas aí, gente? Vou lá aqui, que senão vou perder. Fala aí, Emanuel. Pode perguntar, gente. Ó, duas coisas que eu vou pedir para vocês. Uma, evitem usar o chat, né? Putz, para mim é difícil, às vezes eu conseguir ficar chaveando aqui, né? Vou perder o fio da meada aí. E outra, tipo assim, não levanta a mão, pergunta aí, né? Não tem problema me interromper, não me incomodo, tá? Ok. Sim, professor, eu fiquei com uma dúvida no modelo não supervisionado. Uhum. No supervisionado, o professor colocou que tem uma tabela de dados e não supervisionado não tem tabela de dados. Mas eu percebi o diferente na apresentação, né? Porque aí tem dados e o que o modelo faz é classificar ou agrupar os dados. Não, Mas tem. então, tabela de dados você tem nos dois, tá? Não é isso, tá? Não é tabela de dados. Então, tabela de dados você tem tanto para o modelo supervisionado quanto para o não supervisionado. Então, você vai ter uma tabela de dados para o supervisionado, que é, sei lá, feature x1 e x2, exemplo 1, 2, 3, né? Então, nesse caso aqui seria como se fosse uma matriz, né? Eu Exato. estaria representando isso aqui como uma matriz, aqui também, né? Uhum. E nesse caso não supervisionado, mesma coisa, eu tenho a mesma matriz aqui, ó, x1 e x2, né? Tem a mesma matriz ali, sei lá, features, x1, x2, exemplo 1, 2, tal, 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 né? A diferença entre o primeiro caso e o segundo é que nesse caso aqui, além de eu ter a matriz, eu tenho um vetor y aqui, sei lá, que vai dizer o seguinte, ó, para o exemplo 1, a classe é 1. Para o exemplo 2, a classe é 1 também. E assim sucessivamente para todos os exemplos que eu tenho na minha base. Ou se for regressão, sei lá, o valor é 1.1, 1.4, né? Na classificação, o valor é discreto, na regressão, o valor é contínuo, tá? Então, nesse caso supervisionado, eu tenho y.
No caso não supervisionado, eu não tenho Y. Ficou mais claro? Uhum. Uhum. Beleza? Sim. Então. Mais perguntas aí, pessoal? Bom, talvez até essa anotação agora vai ficar, Emanuel, mais claro aí a tua dúvida, tá? Esse é o último ponto aqui que eu tenho para falar dessa organização. Então, a gente vai começar falando de modelos supervisionados aí, classificação, principalmente, tá? E, normalmente, os dados estão organizados, né, na forma de uma matriz, como eu acabei de falar, tá? Então, um dataset que a gente vai usar bastante no começo aqui é o IRIS, né? Que é um dataset lá de classificação de flores, né? Que ele é organizado da seguinte maneira. Ele tem lá a medida de várias flores, né? Tem pétala e sépala da flor, né? Então, mede comprimento e largura da sépala, comprimento e largura da pétala. Essas 4 coisas aqui são as 4 features desse dataset, tá? Aí ele tem 3 tipos de classes, que é setosa, versicolor ou virgínica, que é o tipo de flor. 3 tipos de flores diferentes. Então, ele tem 4 features e 3 classes. Tá? E aí ele tem 150 exemplos, ou seja, 150 flores que alguém foi lá e mediu essas coisas. Tá? As primeiras 50 são setosa, as outras 50 são versicolor e as últimas 50 são virgínica. Então ele tem 50 exemplos da classe 1, 50 da classe 2 e 50 da classe 3. Então isso aqui é um modelo supervisionado que tem 4 features, a gente vai construir, né, um modelo supervisionado, que tem 4 features, 3 classes e 50 exemplos por classe. Beleza? Esse é um dataset. Como que ele é organizado do ponto de vista matemático e como que a gente vai tratar ele? Tá? Ele vai ser uma matriz, então olha só, importantíssimo isso que eu vou falar agora. Notação, quando eu coloco um número aqui representado sem estar em negrito e sem estar em maiúsculo, ou seja, um número minúsculo e sem negrito, isso aqui é um escalar. Vai ser difícil eu colocar negrito aqui na minha escrita, né? Mas enfim. Se ele for minúsculo ou negrito, ou eventualmente minúsculo com um traço embaixo, isso aqui é vetor. Se ele for maiúsculo em negrito ou maiúsculo com 2 traços embaixo, isso aqui é matriz. Tá? Então, ó, estou com o número maiúsculo em negrito, né? Negrito é fácil de colocar no slide, difícil de colocar na anotação assim. Então, às vezes eu uso traço ou 2 traços para deixar claro. Tá? Às vezes eu também vou embaralhar esse troço aqui, mas, enfim, vocês daí, do ponto de vista formal, de escrita científica, tem que tomar cuidado com isso. Maiúsculo, X, então, é uma matriz. Qual que é a dimensão dessa matriz? 150, então, número de exemplos, 150 exemplos por 4. 4 colunas, então, linha é o número de exemplos, coluna, que é 4 aqui, é o número de features. Tá? Então, essa matriz de dados aqui é uma matriz que tem número de exemplos em linhas e número de features em colunas, tá? Associada a essa matriz aqui, como é um caso supervisionado que eu estou treinando, eu tenho que colocar um vetor Y. Esse vetor Y tem que ter o mesmo tamanho do que o mesmo comprimento aí, vou usar uma terminologia meia boca aí, tá? Mas o mesmo tamanho aí do que o número de linhas da matriz A. Então, tem que ter 150 também, porque eu tenho 150 exemplos. E cada linha do vetor Y aqui tem que ser uma classe. Então, setosa, versicolor ou virgínica. Como é um problema de classificação, né? Poderia até dizer aqui que esse aqui é a classe 1, 2 e 3. Números discretos ali, né? Tudo discretizado. Tá? Então, esse Y ele vai ser ou setosa, ou versicolor, ou virgínica. Então, tem uma matriz X com essa dimensionalidade aqui, né? E como é supervisionado, eu tenho atribuído aí para cada linha dessa matriz X uma classe. Beleza? Acho que isso aqui talvez responda um pouquinho melhor até a pergunta que o Manuel fez antes aí, né? Professor, Fala. eu teria como representar esse dataset em escalar? Em que sentido?
É porque eu não entendi o escalar, eu não sei nem que sentido poderia ser, por isso que eu perguntei. Esse dataset não. Esse dataset ele é uma matriz, né? Concorda? Sim, Isso aqui é concordo uma matriz. plenamente. Agora, essa matriz, ela é composta por vetores. Então, por exemplo, a linha 1 é um vetor, Sim. concorda comigo? E o elemento 1 daquele vetor da linha 1 é um escalar, Ah, tá legal. Ok. beleza? Então, eu posso me referenciar a um elemento dessa matriz como um escalar. E, ó, um detalhe aqui, ó. Você viu que o y eu representei como vetor, ó. Minúsculo negrito, né? Então, esse cara aqui é um vetorzinho. O elemento 1 desse vetor é um escalar. A minha notação eu vou bagunçar um pouco o escalar, às vezes eu vou colocar em cima aqui para representar o índice, às vezes eu vou colocar embaixo. Putz, manter uma notação rígida e a mesma ao longo de tudo aqui é complicado. Então, vocês vão ver que eu vou dar uma bagunçada aí. Tá, isso aqui é já para a gente adiantar a notação, terminologia e tal, porque o meu primeiro exemplo da aula de hoje vai seguir esse esquema aqui, então, tá, beleza. Mais alguma pergunta sobre isso? Não, professor. Tá, aí, roadmap, né? Isso aqui a gente vai, putz, discutir muito ao longo da disciplina, mas só para adiantar. Como que funciona um problema de machine learning do início ao fim, tá? Desde o começo aqui até ter a predição, o modelo, né, funcionando. Primeira parte, normalmente a gente tem o que a gente chama de pré-processamento, né? Vou pegar os dados aqui, se for um problema supervisionado, por enquanto, né? Os dados e os labels, vou dividir no que eu chamo de conjunto de treinamento e conjunto de teste. Então, conjunto de treinamento vai ser o que eu uso para construir o modelo, e o conjunto de teste vai ser o conjunto que eu vou usar para dizer se aquele modelo está bom ou ruim. Então, de imediato, eu já separo tudo aqui, ó, e o conjunto de teste eu esqueço que eu tenho ele. Ele não é usado para treinar modelo. Tá? Aí, beleza, eu vou pegar o meu conjunto de treinamento aqui e vou construir o meu modelo. Na construção do modelo aqui vai ter aquela otimização de hiperparâmetros, avaliação de métricas, validação cruzada, seleção de modelos, tudo aqui é um papo que a gente vai detalhar bastante ao longo da disciplina. Não vou falar isso agora, também nem vou falar nada sobre isso que está aqui. Né? Treinou o modelo, está feliz com ele? Beleza, você vai estabelecer o teu modelo final, e aí no teu modelo final, você vai pegar o teu conjunto de teste e vai ver o seguinte, beleza, será que esse modelo que eu treinei com esses dados de treinamento aqui está performando bem no conjunto de teste? Bom, agora é a hora de você ver isso aqui. Então, você vai pegar o conjunto de teste, avaliar se o teu modelo está bom. Se ele está bom, significa que você está feliz com aquele resultado, e aí você pode pegar o teu modelo e jogar para novos dados ali, que eventualmente ele vai ter um desempenho tão bom para esses novos dados quanto ele teve para o conjunto de teste. Tá? Esse é o fluxo do processo. Veja que tem um monte de coisa que é discutida aqui no meio desse miolo, que é como fazer a organização desses dados aqui, né? Como que eu eventualmente aplico redução de dimensionalidade, depois quando eu vou treinar o modelo, que modelo que eu vou usar, como que eu vou fazer a seleção, como que eu vou fazer a validação cruzada, otimização de hiperparâmetros, depois essa avaliação, enfim, tem um monte de coisa que está em cada um desses bloquinhos aqui, um monte, né? Então, ao longo da disciplina, o que a gente vai fazer é isso. Eu vou tentar ver vários modelos de aprendizado, várias metodologias de avaliação, várias dessas técnicas aqui eu vou detalhar, vou explicar como que faz essa otimização de hiperparâmetros, vou falar um pouco sobre redução de dimensionalidade, vou tentar abrir esse bloco. Tá? Mas, ao longo da disciplina, vocês vão pensar assim, a gente vai estar lá no meio falando de redução de dimensionalidade. Putz, mas para que era isso mesmo? Aí você pode voltar para essa aula aqui, para esse slide, e lembrar, ah, tá, beleza, isso aqui entra nessa etapa do roadmap. Ah, o que estou vendo aqui, sei lá, um modelo de validação cruzada, tá? Por que existe validação cruzada? Ah, porque eu tenho que fazer uma otimização aqui desse processo de aprendizado que entra nessa parte do roadmap. Tá? Ah, eu estou pegando durante o meu processo de aprendizado e usando o meu conjunto de teste. Está fazendo errado. Né? O conjunto de teste é só lá no final, depois que você já otimizou o teu modelo. Então, tem um monte de detalhes disso aqui que a gente vai... que é o objetivo da disciplina, né? Se eu pudesse resumir a disciplina
em um slide é esse slide aqui, né? Mas esse slide é sempre bom, porque lá no miolo da disciplina você pode se perder e tentar, eventualmente, escapar ali, né? O objetivo daquilo, né? Aí volta para esse slide aqui, que esse slide te posiciona em relação aonde você está. Então, não se preocupe com detalhes desse slide, detalhes é a disciplina, né? A disciplina é detalhar isso tudo aqui, mas a visão geral, né, tá aqui para vocês já ficarem com ela marcada. Galera, mais dúvidas aí? Esse aqui é o último slide que eu tenho dessa primeira parte, mas se tiverem dúvidas aí, vamos aproveitar mais um tempinho para discutir. Professor, Manda ver. qual seria assim uma proporção adequada entre o conjunto de treinamento e o conjunto de teste? Depende de vários fatores, tá? Eu vou falar sobre isso ao longo, tem uma aula que é só sobre esses detalhes aí, tá? Existe meio que uma regra de bolso aí que a galera usa, assim, né? Tipo aquelas coisas assim, tá, na dúvida usa esse valor aí, que é a tal do 80-20, né? 80% por treino, 20% por teste. Mas isso depende muito da quantidade de dados que você tem, né? Então, detalhes mais específicos eu vou falar posteriormente, tá? Às vezes você tem muito pouco dado para treinar, e esses 80 significa que você vai deixar, sei lá, 30 exemplos lá só para o teu treinamento. E aí 30 é pouco, e às vezes nesses casos a gente, né, volta para um 90-10, uma coisa assim, né? Mas, assim, não sabe nada, 80-20 é o padrão, né? Entendi. Mas acho que eu tenho mais uma pergunta aqui. Pode falar. Se eu usar por exemplo, eu treinei um modelo com um dataset e aquele modelo ali, ele não tem os dados na memória, né? Ele é só um Uhum, modelo ali no final. uhum. Se eu colocar qualquer imagem do conjunto de treinamentos nesse modelo, ele sempre vai acertar ou nem sempre? Nem sempre, né? Nem Mesmo sempre. que ele tenha sido treinado com aquele mesmo dado. Ah, não, o mesmo dado, você quer dizer? Isso. Se eu usar, por Ah, exemplo, sim. se eu treinei o modelo com, sei lá, 1 milhão de dados, se eu pegar qualquer um dos 1 milhão, ele vai acertar precisamente, 100% das vezes. Desde que no treinamento ele tenha acertado também. Porque Certo. vamos supor o seguinte, ó. Nesse caso aqui, ó, todos os caras que você usou para treinar, ele vai acertar, concorda? Uhum. Agora, vamos supor que o teu modelo treinado foi esse carinha aqui mesmo, ó, mas ele errou durante um treinamento esse mais aqui, ó. Ele pode errar durante o treinamento. Ele não precisa chegar em 100% no treinamento. Ele pode chegar em 90%. Né? Isso aqui é o mais comum, inclusive, né? Mas ele errou esse cara aqui. Então, esse cara, ele vai sempre errar, não tem o que fazer. A menos que você retreine jogando essa reta um pouquinho mais para cá. Aí ele vai acertar esse cara aqui. Tá? Mas será que jogar essa reta um pouquinho mais para cá é bom ou é ruim? Aí isso é papo para disciplina aí, para o resto da disciplina, tá? Entendi. Mas entendeu o que eu quis te dizer aqui? Entendi, sim. Tá, Beleza, valeu. beleza. Mais dúvidas aí, rapaziada? Emanuel, ficou mais claro aí agora com esse outro conjunto de exemplos que eu dei aí? Ficou sim, professor, ficou. Então, beleza, nós vamos fazer o seguinte, ó, se ninguém tem mais dúvidas aí, eu vou parar a gravação para daí já deixar esse vídeo fechado.